Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda T, sou engenheira civil e hoje eu vou entrevistar o empreendedor, empresário e especialista em construção de alto padrão há quase 10 anos, Luca Bello. Oi, Luca, prazer estar aqui te recebendo hoje. Obrigado, Fernando, o prazer é todo meu. Na realidade, é muito orgulho da minha parte de ver você com esse podcast, que eu acompanhei alguém desde a fase de estudos na construção civil e acompanhei essa sua carreira dentro dessa jornada de se tornar empresária e depois agora com o seu podcast, com o seu programa de TV no SBT, com uma coluna em uma revista. Então, para mim, é muito orgulho vê-la nesse momento e estar aqui com você. É o maior prazer, é uma maior honra. Luca, eu fico lisonjeada, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. A consultora Village, gente, para quem não conhece, depois vocês seguem aqui, a gente vai deixar o @, é uma consultora, assim, de projetos magníficos, e eu não tô falando isso só porque somos amigos, né, mas sim porque realmente é bem arrojada a arquitetura, a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, então fiquem ligados que tem muito conteúdo e muita coisa, muita dica valiosa que o Luca vai deixar, principalmente para quem está começando agora nesse ramo de construção. E, Luca, fala para a gente um pouquinho sobre o Luca, sem dizer o que o Luca faz. Tá. O Luca é natural do Rio de Janeiro. Ele se mudou para Belo Horizonte aos 14 anos por conta do emprego dos meus pais. E a gente teve uma reviravolta muito grande na nossa vida depois que meus pais perderam o emprego. Eu tenho 4 irmãos, então não foi um momento fácil, não foi uma transição fácil. E, bom, quando eu mudei para cá, eu sempre tive muita hiperatividade, eu sempre tive muita agitação, o que dificultou bastante a minha capacidade cognitiva dentro da escola, dentro da faculdade. Então, eu nunca fui um aluno muito, muito brilhante. Eu não conseguia muito focar, eu não conseguia muito lidar com o estudo sozinho em casa. Então, eu sempre busquei mais uma situação onde que eu fazia conexões com as pessoas. Então, eu desenvolvi muito a minha habilidade de me comunicar, de conversar com as pessoas, de estar próximo das pessoas e de marcar as pessoas que eu passava durante a vida. Isso desde o colégio até a faculdade. Eu sempre fui a pessoa que estive próximo dos professores, não com as melhores notas, mas próximo, criando um vínculo, desenvolvendo um pouco do meu networking, né? Então, desde novo, já sabia a importância do network. Sem sombra de dúvida. Eu acho que uma das maiores inspirações da minha vida é o meu pai. Meu pai, ele é recentemente, literalmente, há uma semana, ele acabou de aposentar. Mas ele passou a vida dele inteira como comandante de avião. Então, meu pai sendo piloto, eu lembro muito bem, quando criança, essa é uma memória muito clara para mim, das pessoas comentando comigo que o meu pai parecia uma celebridade quando entrava no aeroporto. E aí todo mundo falava com ele, todo mundo conversava com ele, todo mundo queria dar um oi para ele. E era um cara que estava ali próximo da diretoria da empresa que ele trabalhava, ao mesmo tempo do pessoal dos serviços gerais. Então isso para mim sempre foi um grande benchmark. Eu sempre olhei para ele, eu sempre vi ele se comunicando e as pessoas estando felizes de estarem próxima dele, e isso para mim sempre foi algo que eu quis para minha vida, sempre foi algo que eu quis transpor na minha maturidade. E já que a gente entrou nesse assunto, né, do network, conta pra gente uma situação que o network te ajudou. Poxa, tá difícil dizer qual situação que ele não me ajudou, né? Os meus maiores projetos eu consegui por causa de networking. A minha vida inteira foi em função de networking. O meu primeiro sócio foi por causa de uma professora que foi minha professora de inglês no colégio, o marido dela foi meu sócio. Então a minha vida inteira foi sobre networking.
quando eu resolvi fazer engenharia civil, eu apesar de não me sentir tanto com a vocação para ser engenheiro civil, esse viés de estar sempre buscando me aproximar das pessoas e de lidar com gente foi o que me fez conectar vários pontos e várias pessoas ao meu redor, desde o meu ciclo de amizades até os meus esportes, meus hobbies que eu tenho, que trouxeram vários empreendimentos para mim no decorrer da vida, seja a maior casa que eu já fiz, o maior prédio que eu já fiz, até os conselhos que eu tive junto das pessoas que estiveram ao meu lado. Eu acho que a gente tem que ter sempre uma noção, quem que é o seu grupo? O que é o seu ambiente? Claro que o seu ambiente não é só as pessoas com que você se relaciona, né? Você tem muito do qual material e qual conteúdo que você consome. Então... Sim. Faz todo sentido. O ambiente, ele existe... Bom, a gente já ouviu isso quantas vezes, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Mas a realidade é que o ser humano, ele é um ser biopsicossocial. Então, toda a nossa cadeia evolutiva, desde a época que a gente começou a se tornar Homo sapiens, a gente evoluiu em função de viver em sociedade. Então, todos os nossos hormônios, a nossa reação natural é de estar em um meio, é de estar em um bando, em um grupo. Então, é natural que nós nos tornemos mais parecidos com esse meio, mais parecidos com as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que se você quer ser alguém, se você quer se tornar alguém, esteja próximo dessas pessoas. Uma vez um mentor meu, um conselheiro meu, me falou o seguinte: olha, você até pode chegar em um lugar, você até pode conseguir conquistar algo em uma determinada velocidade, seja 1, 2, 3, mas quando você está próximo de quem viveu aquilo, você chega a menos da metade do tempo, porque essa pessoa já viveu, já passou esse caminho das pedras e está ali para poder te orientar. Então esse é outro ponto do networking, né? Tenha sempre mentores, tenha sempre pessoas que vão te auxiliar a agilizar o processo do conhecimento ou de aonde você quer chegar. Isso é um princípio básico da humanidade, que você sempre tem mestres. Isso é comum em qualquer cultura que você entre, desde as ocidentais até o Oriente, até a Ásia, qualquer lugar que você vá, a humanidade evoluiu através de mentorias, de conselheiros. É assim que se cresce, e esse é um modo que, bom, para mim, eu tive muita sorte de ter tido as pessoas que passaram na minha frente, e a gente pode até colocar isso como uma projeção mental do que a gente deseja, né? Mas acabou atraindo as pessoas que eu busquei que fossem me auxiliar nesses caminhos. E, bom, você pode acreditar em qualquer lei natural da atração ou qualquer coisa que seja. Eu acho que a gente vai desenvolvendo um caminho inconsciente para buscar essas pessoas, para buscar estar próximo de quem vai te ajudar aonde você quer chegar. Tem até uma frase que eu vi na Forbes um tempo atrás, que eu não lembro de quem, mas eu lembro que falava algo do tipo, que sintetiza muito o que você acabou de falar. Por exemplo, se você quer ser um consultor de alto padrão, então o que você tem que fazer? Você tem que frequentar lugares que consultores de alto padrão frequentam. Você tem que seguir eles nas redes sociais para ver como que é o estilo da postagem deles, como que é o estilo que eles costumam conversar nas legendas, conversar nos stories, a maneira que se vestem, os locais que eles frequentam, qual o idioma, às vezes também, além do português, que eles usam, assim, igual você hoje citou algumas palavras já em inglês, então assim, eu quero dizer
que pegando esses hábitos, é igual você também falou do negócio, não só ambiente, mas também o que você consome, qual livro que você lê, qual filme você vê, qual música você escuta. Eu sei que às vezes a gente pensa que música não tem nada a ver, mas olha, fizeram uma pesquisa que quem escuta mais sertanejo sofrência, essa pessoa ela tem mais tendência a ficar deprimida com a vida, pensando que a vida é triste ou negativa, do que quem não escuta. Quem evita esse tipo de música e escuta mais música alegre. Então, assim, deve ter algum estudo científico baseado nisso, né? Mas o que eu tô querendo sintetizar da sua fala é que o que você fez é totalmente o caminho que eu mesma comecei a seguir na época da faculdade, que era assim, eu escolhi na época 3 arquitetas que eu achava, desculpa a palavra, tá, gente, mas eu achava foda, e aí eu segui as 3, que eu sentia assim que eram pessoas que andavam com roupas elegantes, que tinham muito sucesso, que postavam casas e projetos maravilhosos, tinham ideias muito criativas, e eu sigo até hoje. E foi muito engraçado isso, que minhas roupas começaram a basear muito no que eu via delas. Claro. E hoje eu acho que a gente se veste muito parecido, entendeu? Sendo que eu meio que copiei mesmo. Claro. Eu tenho vergonha de falar não, gente, porque esse caminho aí... Nada se cria. Inclusive, eu tô indicando pra vocês, pra quem, igual eu falei, tá começando agora e quer... tá assistindo o podcast até mesmo como evolução, né? A pessoa às vezes tá assistindo porque ela tá no caminho ainda. Faça isso, escolha 3 pessoas ali, mais ou menos, que vocês se inspiram, que vocês querem ser como elas, por que não? Né? O que você acha sobre essa fala? Fernanda, Platão dizia que nós devemos todos ter um filósofo de estimação. Aí, viu? E, bom, aquela frase do só sei que nada sei, até isso, até a reflexão de saber que não se sabe nada, é uma cópia. É uma cópia de outra pessoa, é uma cópia de um filósofo. E a gente precisa ser humilde o suficiente para saber que a vida é constante mudança e a gente está constantemente aprendendo e a gente vai aprender para o resto das nossas vidas, até o último respiro que você tiver. Então, eu acho que humildade para saber que você sempre pode aprender, para saber que você sempre pode aprender com alguém, esse é o grande pulo do gato, né? Uma das histórias que meu pai sempre me contava quando eu era mais novo era nesse âmbito do aprendizado com qualquer um. E quando eu entrei na engenharia, ele mesmo me orientou muito sobre ter a humildade de saber que você pode aprender alguma coisa com qualquer pessoa. E essa história, depois eu fui confirmar que não era só papinho de cockpit na cabine de comando que ele contava com os outros copilotos, mas é real. O Walt Disney, ele, quando iniciou a construção do Disney World, ele tinha muitas ideias, ele tinha vários projetos que estavam muito à frente do tempo dele. E ele não tinha as pessoas para executar aquilo ali. Então ele até é engraçado que os engenheiros dele chamavam Imagineers, que eram os Gostei. Que os imaginadores, né? E aí um dia ele estava desenvolvendo um brinquedo que ele era... Isso existe hoje, esse brinquedo, é um polvo que tem pernas, né, tentáculos, no caso, né, que giram em sentidos diferentes, e eles sobem e descem com um carrinho. Então era um brinquedo que pra época, né... Muito legal. Pois é. Até pra hoje. Mas, coitado dos engenheiros mecânicos dele, né? Mas nenhum conseguiu resolver aquele negócio.
E aí ele tava um dia sentado assim na sarjeta, quebrando a cabeça, não sabia como que ia fazer aquele brinquedo funcionar. E aí ele chegou, um cara chegou próximo dele, e era um mecânico. E ele era um mecânico húngaro, que virou para ele e falou assim: ah, Dr. Walt, será que eu posso te dar uma sugestão? Aí ele olhou assim: claro, claro, por favor. Aí ele falou assim: olha, quando eu morava na Hungria, eu trabalhava numa fábrica que ela tinha um espaço muito limitado. E aí o dono da empresa, ele desenvolveu um sistema que tinha um pivô central e vários braços ao redor, com um sistema de polias, né, com roldanas, que proporcionava toda a logística e todos os processos dentro da fábrica, e que funciona e parece muito com o brinquedo que você quer fazer. Aí ele na hora, porra, cara, chamou os engenheiros dele, os Imagineers, e falou: olha só, escuta o que esse cara tá falando. E aí eles comentaram, conversaram e chegaram num consenso e criaram o brinquedo deu certo. E isso tudo por quê? Porque o cara soube escutar o mecânico, porque ele soube escutar qualquer um que estava ao redor dele. Eu tenho várias pessoas dentro do ecossistema empresarial que a gente tem criado, que são pessoas de muita confiança minha e que são serventes de pedreiro, eletricistas, bombeiros. Isso não faz diferença nenhuma, sabe? A posição que a pessoa carrega, mas todo mundo pode aprender com outra pessoa. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. É só você querer escutar. E, Luca, conta pra gente alguma coisa que ninguém sabe sobre o Luca. Bom. Fernanda, se eu te falar que é até curioso essa pergunta, porque quando eu tinha mais ou menos ali 6 anos, eu voltava para casa de ônibus do colégio e eu era um dos últimos a ser deixado no ônibus para casa. Então muitas vezes eu voltava sozinho, sabe? E eu não sei por quê. Até hoje eu nunca entendi isso direito, mas eu voltava para casa e eu tinha algumas perguntas na minha cabeça que até hoje eu não entendo por que uma criança estava se fazendo essas perguntas. E eu virava para mim e falava assim: ah, quem sou eu? Ó, O que eu tô criança. fazendo? Não sei o que é isso. E eu me questionava: o que eu tô fazendo aqui? O que eu sou? Por que eu existo? E, assim, falo isso porque, igual que você me perguntou, é um negócio que pouquíssima gente sabe. Talvez eu nunca nem tenha compartilhado isso com meus pais, mas era uma reflexão que eu fazia e eu acho que isso de uma certa forma, me auxiliou muito no que tange propósito, em caminhar para alguma coisa com sentido, entender que a vida é muito mais do que só uma passagem. E apesar eu vou aí parafrasear um dos meus autores, que não é nem autor, mas um dos filósofos meus favoritos, Marco Aurélio, falava que nós somos só um pequeno pedaço de poeira cósmica nesse universo. Apesar disso, eu ainda acho que o sentido da vida tem que ter propósitos. A vida nossa, ela é composta por esses propósitos. E eu não acredito que a gente encontre. Do dia para a noite, a gente vai encontrar um propósito específico e esse é pro resto da vida. Talvez tenha alguém que possa enxergar dessa maneira, mas no budismo tibetano fala que propósito só se descobre 1 segundo antes de você morrer, porque é o que você passou a sua vida toda se propondo a fazer.
Então, vale muito a reflexão de que não vale a pena talvez você se fixar tanto só em um propósito. Saiba que você terá vários, sabe? O meu propósito do Luca há 10 anos atrás não é o propósito do Luca hoje. Como eu estava falando no início, eu acho que eu tive muita sorte e muitas das jornadas, das oportunidades que me apareceram na minha vida nesses anos como dono de empresa, como empresário. E eu realizei vários sonhos que eu tinha muito cedo. Eu consegui conquistar vários objetivos meus muito cedo. E chega um determinado momento que a gente fala, e aí? O que eu vou fazer? Né? O que eu quero fazer com isso? Depois que você sai da casa dos seus pais, depois que você paga suas contas, depois que você sobra um dinheiro para lazer, sobra um dinheiro para investir, aonde você quer chegar? Entendeu? Então eu acho que tudo parte dessas vontades intrínsecas nossas para a gente ir desenvolvendo esses propósitos e chegando e conquistando de fato, porque não é uma linha de chegada, não é quando a gente analisa algo que você alcançou, algo que você realizou, muita gente só olha aquele momento, e aquele momento é muito rápido, é gostoso, claro que é algo que se tem que curtir e celebrar, óbvio que tem, mas mais do que nunca eu comecei a entender melhor se apaixonar pelo caminho que você está trilhando e entender que esse que é o propósito real, tá sempre melhorando, tá sempre evoluindo, tá sempre aprendendo. Quando você me fala uma coisa dessa, eu lembro de um vídeo que eu assisti que falava assim, é muito mais gostoso na hora que você tá planejando uma viagem e pensando assim, eu vou comprar essa roupa com aquele sapato, vou montar minha mala, eu vou nesse destino, eu vou nesse bar, eu vou não sei aonde, aí você monta todo um cronograma e aquilo ali é muito gostoso, e você comprando e ligando pros seus amigos e falando da viagem, fica falando da viagem, aí chega a viagem, você fica feliz, mas é muito mais gostoso o trajeto, assim, é igual você falou, o caminho. Claro. Percorrido ali, até chegar ao objetivo. É lógico que o objetivo, como você disse, a gente vai ficar feliz. Por exemplo, né, a primeira viagem internacional, claro que você ficou feliz, óbvio, mas com certeza na hora que você está planejando, foi uma sensação super, né? Sem dúvida. Tem algo que é engraçado que a gente tende a criar, quando a gente cria expectativas, né? Quando a gente planeja, o ser humano ele tende a ser otimista, sabe? Naturalmente. É por isso que muito cronograma é furado por aí, né? Por um prazo que não existe. A gente vai chegar nessa parte. Vamos. É normal isso, sabe? Tem inclusive essa parte de cronograma, você vê o próprio Nassim Taleb, que é um grande autor, um grande economista, que ele fala muito sobre esse viés do planejamento, sabe? Que o ser humano ele tende a ser otimista demais porque ele fantasia e ele gosta de ver as coisas dando certo, entendeu? A gente cria cenários muito melhores do que eles são de fato. E isso é igual um relacionamento, isso é igual abrir uma empresa, e isso é algo que é previsto. É importante que isso aconteça, porque afinal de contas, se a gente não é otimista, se a gente não cria fantasias, a gente não vai realizar. Né? Pra quê, né? Se você acha que o resultado vai ser ruim, pra quê que você vai fazer? Não é? É um pouco óbvio, mas a gente não liga esses pontos, né? Eu adorei essa reflexão. E, Luca, na sua infância, teve alguma coisa na sua história que fez você ser o que você é hoje, como carreira, profissão? Bom, igual que eu tinha te falado, o meu pai, ele é uma figura muito importante na minha vida. Eu tenho, na verdade, o meu clã familiar, né, lá dentro de casa, com minhas irmãs, com meu irmão, com minha mãe. Depois que a gente veio para Belo Horizonte,
nós tivemos um vínculo muito mais forte, sabe? E eu tenho exemplos lá em casa que são de pessoas fenomenais, sabe? Eu acertei muito bem na loteria da vida e nasci numa família inimaginável. Meu pai é um cara que levanta todo dia de manhã pulando da cama. A minha mãe é uma das pessoas mais amorosas e que consegue se pôr no lugar dos outros e tem uma sabedoria infinita, filosófica e educacional. Ela já teve mais de 4 faculdades diferentes e ainda assim foi trabalhar na aviação. Enfim, eu tenho irmãs que uma é maratonista. São exemplos que têm grande relevância na minha vida. E eu venho de uma família muito grande. Meu pai também tem 4 irmãos e tem outros exemplos da minha família que são grandes empresários. Tem um tio, o irmão do meu pai, ele mora na Holanda e é um cara que eu admiro demais. Esses são os exemplos, são os heróis da minha vida, que eu tive a sorte de ter nascido numa casa que me proporcionou esses ideais, sabe? Então, eu poderia falar muito sobre a ideia do meu pai ser esse grande comunicador que todo mundo quer estar próximo dele. Eu poderia falar da pessoa que me inspirou a ser engenheiro civil, que me fez escolher essa faculdade, que foi um primo meu, que também é um mega empresário que eu admiro demais, que eu tive, a honra de poder fazer a casa que ele mora hoje, sabe? Isso para mim foi uma das maiores conquistas da minha vida, sabe? Porque foi um momento que eu idealizei lá atrás, que eu falei, eu quero um dia poder estar fazendo isso daí. E veio a oportunidade, eu estava pronto para ela, sabe? No momento que devia ser, sabe? É engraçado que as coisas na minha vida parece que foram se encaixando de um jeito, igual que eu falei, com muita sorte. A luz da providência sempre sorriu para mim, sabe? E eu acho que eu tenho um débito muito grande para retribuir com as pessoas que estão ao meu redor. Então eu tenho tentado trazer isso de volta, sabe? Com as pessoas que eu tenho ajudado, com os projetos que eu tenho trazido a par dos nossos negócios. Então isso para mim, a gente foi caminhando de um lugar de objetivos, né, idealizações para realizações e trazer de volta, né? Mas, é porque tudo está conectado, né? E a gente precisa saber que a gente está aqui nesse mundo não é para tirar tudo que a gente pode tirar, mas é de devolver muito mais do que a gente tira. Esse é a grande sacada. Adorei seu insight. E, Luca, por você ser, né, o CEO de uma empresa, consultor, empreendedor e ainda ter um relacionamento com a Ana, como que você faz para conciliar tantas demandas no seu dia a dia? Bom, se eu te falar que a minha vida é extremamente organizada e perfeita, é uma mentira. Bem que eu gostaria, né? Bem que eu gostaria que fosse tudo hermeticamente organizado, né? Equilibrado. Mas nós somos voláteis, né? E a gente precisa saber se adaptar no meio do caos. Então, o tempo inteiro a gente está mudando. Por mais que eu file para você e fale, Fernanda, a minha rotina é impecável. Eu acordo 4h30 da manhã, levanto... Lê o livro. Não, calma. Ponho minha água para fazer meu café. Enquanto a água está esquentando, que dá aproximadamente 9 minutos na nossa chaleira elétrica, eu estou fazendo meditação. Quando a chaleira elétrica apita, eu paro, vou fazer meu café. Dentro desse tempo, eu preparo alguma coisa para comer, vou ler meus livros. Eu tenho há quase 4 anos adotado um livro de estimação, que é do Ryan Holiday, que é o Diário Estoico.
E você lê uma página por dia, então é tão gostoso que você sempre pode ter uma reflexão diária a respeito do assunto. E esse cara é um autor fenomenal, e eu indico... Hoje eu vou dar 4 referências dele só. Que ótimo. E aí eu leio o Diário Estoico, uma página. Muita gente gosta de ler Café com Deus Pai, enfim. Sim. Tem vários desses livros para você poder fazer reflexões, mas é interessante você fazer reflexão matinal, porque é um momento que você está mais criativo, é um bom momento para você desenvolver o famoso ciclo circadiano. E depois eu leio algum outro livro que eu estou buscando algum conhecimento direcionado para algum propósito que eu esteja naquele momento. Depois disso, eu vou fazer meus esportes, porque, como eu te falei, eu tenho esse nível de hiperatividade muito alto, eu fico muito agitado e eu tenho essa dificuldade de me concentrar. Então, os esportes sempre me auxiliaram muito nessa jornada de conquistas e empreendedorismo, empresarial, enfim. E aí eu faço a musculação, jiu-jitsu, o que quer que seja, para depois ir para o meu dia de trabalho. No final do dia, é um momento que eu estou trabalhando para tirar sempre com a Ana, para ficar com ela, para ter um momento de lazer, jantar junto. E nesse momento, o grande foco na realidade é tentar desapegar do seu celular, entendeu? Fazer um detox de tela. Porque isso é um dos maiores problemas que nós temos hoje, com o tanto de informação e com o vício que a gente tem desses aparelhos. A gente acaba perdendo muito tempo fazendo nada, produzindo nada, se ocupando e sobrevivendo com aquele negócio ali, com aquela tela na sua frente, e enquanto você está deixando de viver o momento presente. Esse é um dos maiores problemas que hoje a nossa existência convive, né? Nós não vivemos o momento presente, né? Você pega conceitos do Zen falando sobre mindfulness e o tanto que isso é importante hoje para você ter uma saúde psicológica, e a gente esquece isso, a gente entra em devaneios junto com os aparelhos que nos impedem de viver o momento presente. Então esse é um trabalho que eu tenho feito para de noite estar com a Ana, estar às vezes com minha família. Eu tenho muita sorte de poder às vezes encontrar meus pais e almoçar com eles. Isso para mim é um momento muito precioso, que eu valorizo e que eu sei que é temporário, né? Tudo é impermanente. Então, algum dia talvez eu não consiga mais. Certamente isso vai acontecer. Então, eu sou uma pessoa que estou muito próximo do meu ciclo familiar. Então, eu valorizo isso de uma forma que possa me trazer uma paz de espírito e que eu possa contribuir com o tanto que a minha família me traz também, sabe? Então, às vezes a gente, óbvio, trabalha mais, trabalha até tarde, vai até 10, 11, meia-noite, mas é algo que você precisa estabelecer alguns limites. Tem momentos no mundo do empresário que ele precisa se dispor mais, ele precisa dar aquele sprint maior, ele precisa saber que é uma maratona e aí ele está exausto, e muitas vezes você precisa dar uma respirada um pouco mais funda e continuar. Então, tem fases de negócio. Igual uma criança, as fases de um negócio têm certas características, têm padrões. A fase bebê, que você tem que dar atenção o tempo inteiro, senão ele vai morrer, né? Se você não der um recurso financeiro, se você não fechar contrato, se você não amamentar a criança, ela vai morrer. Então, você às vezes precisa trabalhar 14, 16 horas num dia. Isso é normal, isso é totalmente previsto dentro de um negócio. Tem um grande autor
que é o professor Ishaq Adizes, que ele parametrizou as fases de um negócio e criou uma teoria que chama o ciclo das organizações, passando desde a fase criança, desde a fase bebê, criança, adolescente, madura. E se não passar dessa fase madura e evoluir também, ela vai morrer. É normal, todo negócio passa por essas fases e você precisa entender quais são as patologias de cada fase. Então, tem momentos que eu me dou mais para os negócios que a gente está fazendo. Hoje, por exemplo, a gente abriu uma empresa que é uma gestora de recursos financeiros e recursos voltados para empreendimentos imobiliários. O que é isso, né? Basicamente, uma empresa que faz orçamentação, planejamento e gere os recursos financeiros dentro desses empreendimentos, com indicadores de desempenho, avaliando o que é o resultado ideal ou não e coordenando as diretrizes, quase que uma consultoria, mas uma gestão de projetos associada a isso. E, bom, é um negócio novo, é um negócio que precisa de mais tempo. Como é que você casa isso tudo? Se organizando. Você precisa ser extremamente organizado para poder saber impor limites. Por quê? De novo, nós naturalmente somos otimistas e queremos colocar 20 coisas para fazer durante um dia e não dá para fazer tudo. Então eu fui aprendendo com o tempo a racionar os meus horários. E eu sou uma pessoa otimista. Eu tendo a querer fazer muitas coisas. E eu acabo frustrando a mim mesmo e outras pessoas quando eu não consigo fazer tudo, quando eu chego atrasado, ou quando eu saio mais tarde. Então isso precisa ser pragmático. Você precisa estabelecer limites para que você possa cumprir o que você quer cumprir de verdade. Então eu aprendi que quando eu penso em gastar 1 hora, eu coloco 1 hora e 15 minutos. Então tem até uma tese que fala sobre isso, que fala que se você tende a imaginar um número que você vai gastar de horas, o tempo em específico, adiciona 25% a mais ou até 30% a mais, porque provavelmente é o tempo que você vai gastar. Então eu diminuí a suposta quantidade de atividades que eu tinha em um dia, soube segregar de acordo com as categorias que são importantes para mim, que é esporte, que é família, que é trabalho, em janelas de tempo para que tudo fosse cabível dentro de um dia. De novo, Marco Aurélio falava que a gente só devia focar em 3 principais atividades em um dia. Isso é ter foco. Falta de foco é também um dos maiores problemas da nossa atualidade. Por quê? Estamos viciados em tela, estamos viciados em scroll down no seu Instagram, no seu Facebook, o que quer que seja. E a gente quer tudo rápido, quer tudo para ontem. E, de novo, não consegue focar. Então, eu acho que trabalhar o foco, trabalhar o momento aqui e agora, praticar a meditação, praticar estar focado. Olha só, tem uma grande professora que eu fui numa palestra há 2 semanas atrás, que chama a professora Lúcia Helena Galvão. Eu estou até lendo um livro dela agora, que eu comprei nesse dia da palestra, e ela falou uma vez num podcast da Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia que é fenomenal, e tem um exercício que você pode fazer, que você pega uma caneta, coloca um ponto num papel e aí você olha para aquele ponto e tenta ficar olhando para aquele ponto durante 1 minuto, 1 a 5 minutos. E aí você fica olhando para aquele ponto focada, respira em 3, expira em 6 segundos e aí depois pega para ler um livro e perceba o quanto que você vai estar mais focada e não com vontade de olhar o celular, olhar a última pessoa que te mandou uma mensagem. Experimenta para você ver. Isso é interessante de fazer. Não, que legal esse exercício, eu não sabia. E Luca, vamos aproveitar que você também está falando um pouco sobre a Világio, né? E eu tenho certeza que muita gente aqui é da engenharia, da arquitetura
Qual o conselho que você deixa para quem está começando agora? Às vezes até mesmo baseado em como você começou. Meu maior conselho para as pessoas que estão começando agora é: nunca deixe de aprender alguma coisa nova. Seja extremamente curioso com tudo que te aparece na frente. Mas cuidado, porque quando eu abri a primeira empresa, eu percebi em um momento, logo antes da pandemia, que eu precisava aprender não só a parte operacional de ser engenheiro civil dentro do nosso negócio, mas eu precisava entender um pouco de contabilidade, eu precisava aprender jurídico, eu precisava aprender financeiro, eu precisava aprender administrativo, RH. Quais são os métodos de se ensinar, de se comunicar? Porque um grande erro que as pessoas que têm uma aptidão com alguma característica, com algum soft skill natural dela, é achar que ela já sabe tudo daquele assunto. Um dos assuntos que eu mais estudo é psicologia comportamental e a maneira como que a gente se relaciona com as pessoas e como que a gente tem uma comunicação mais assertiva também. E isso por quê? Porque é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu me considero relativamente bom e é um assunto que eu quero me tornar cada vez mais especialista. Então eu peco pela redundância. Eu peco para aprender a mesma coisa e fixar ela várias e várias vezes. Mas ao mesmo tempo, eu estou aprendendo vários outros assuntos, igual que eu falei anteriormente. Mas entenda que se você quiser fazer tudo de uma vez, você não vai fazer nada. Você precisa aprender o processo cognitivo de aprendizagem, que tende a fazer uma coisa de cada vez. Você não consegue fazer tudo, porque você invalida rapidamente tudo que você está tentando fazer. Então você precisa pegar um assunto, focar nele, depois ir para o próximo, pega 2, 3, 5 livros que seja do assunto e estuda a respeito. Ah, mas eu vou aprender a mesma coisa 1 milhão de vezes. Vai, que você aprenda até que você faça isso naturalmente, sem você perceber. Esse é o grande pulo, essa é a grande ideia, é você estar sempre sendo capaz de aprender alguma coisa nova e capaz de absorver esses conhecimentos e torná-los natural seu, que você possa projetar isso no futuro. E tem formas de você fixar esse tipo de conteúdo, desde a leitura, a um vídeo, a aula, um curso, ou educando os outros. Eu tive um grande mestre que ele falava para mim que nós precisamos sempre ter 3 tipos de pessoa ao nosso redor. Alguém que seja melhor do que nós, para que nós estejamos sempre aprendendo com ela. Alguém que seja do seu nível, para que você sempre possa estar sempre possa estar evoluindo e se equiparando junto com essa pessoa, e alguém que sabe menos que você possa ensinar. De novo, ninguém é tão bom que não possa aprender com alguém ou que não possa ensinar alguma coisa. Eu já aprendi ensinamentos valiosos com crianças que não fazem ideia do que é o mundo corporativo, entendeu? Então, eu acho que esse é o meu maior conselho para as pessoas. Seja curioso para aprender sempre alguma coisa nova. Seja aberto para que você possa aprender com qualquer um. E, Luca, aproveitando suas sacadas empreendedoras, fala pra gente algum desafio que você teve durante sua carreira, um cliente mais exigente ou algum problema grande que você teve que enfrentar, e como você saiu dessa situação adversa. Eu acho que os meus maiores casos de sucesso foram os casos que eu mais me desafiei e que mais tive problemas para lidar, porque a gente nivela as pessoas pelos obstáculos que elas passaram, que elas conseguiram vencer. E eu vivi momentos que eu quase quebrei, para não falar que eu quebrei algumas vezes, sabe? Nos primeiros anos da construtora, eu vivi situações onde que eu não fazia ideia do que eu estava fazendo.
acreditava que quem estava ao meu lado conseguia fazer o que eu não tinha para oferecer, e você vai se deixando levar. E eu, passei por situações onde fizemos orçamentos errados, tomamos prejuízos em várias obras. Eu tive obra que eu executei um projeto que ele não era funcional no final das contas, e eu acabei tendo um prejuízo de quase R$500 mil só em um projeto. E nesse momento eu tive a oportunidade de sair do país, de cancelar o meu negócio e simplesmente abrir outras frentes na minha vida para não ter que lidar com aquilo. E é interessante que a gente é muito animal em certas situações, e quando a gente está muito emocional, e eu sou uma pessoa com o sangue um pouco mais quente, né? E a gente precisa saber domar uma parte do cérebro que chama amígdala cerebral, que é aquela parte do seu cérebro que vai lidar com as reações, que você ou foge ou você ataca. E nesse momento que eu estou te contando dessa situação, desse grande prejuízo, eu tinha essa opção de ir para fora e eu resolvi cair de cabeça naquele negócio, e eu estava entrando no momento pré-pandêmico, então eu não sabia que o mercado da construção civil ia decolar do jeito que ele decolou, né? A gente estava vivendo uma incógnita no mundo, e eu resolvendo cair de cabeça, descobrindo vários problemas que a gente teve no passado, com financeiro errado, com administrativo errado, com recolhimento de impostos errado também, e a gente precisou lidar com todas essas situações para poder chegar onde que a gente chegou. E a sorte que vários empreendimentos apareceram e a gente conseguiu botar caixa para dentro do negócio, mas ao mesmo tempo a gente foi prototipando vários modelos diferentes, seja com mais PJ, seja com menos PJ, né? Pessoa jurídica à frente de certos negócios. Deu certo, deu errado, deu certo no final, né? Porque a gente aprendeu com isso, né? Então esse momento em específico foi muito marcante para mim, porque eu precisei mudar, eu precisei virar outra pessoa de novo. E isso foi muito interessante na minha vida em vários momentos, porque a primeira vez que eu mudei de fato foi quando eu mudei do Rio de Janeiro para cá, com 14 anos de idade. E eu vi naquele momento uma grande oportunidade para me tornar uma outra pessoa também, para recomeçar. Porque você estava em outro estado, né? Sim. E ninguém te conhecia. Perfeito. Um novo Luca. Perfeito. Mas essa ideia se armazenou comigo, e eu consegui me reinventar várias e várias vezes depois. E esse é um grande insight do antifrágil, da capacidade de se tornar antifrágil, porque resiliência é a capacidade de se deformar e voltar ao mesmo estado de origem. Antifrágil é a capacidade de se deformar e melhorar com aquilo ali. Então eu sempre carreguei isso comigo, e depois ainda de ouvir de ler esse livro do Taleb, eu quis sempre introjetar essa filosofia dentro de mim. E quando eu decidi mudar, nesse momento, eu precisei centralizar um pouco o negócio em mim. Eu precisei criar novos processos, com novos controles, e que fosse fácil para mim auditar. Então eu trouxe um modelo de controle que eu fui aprender sozinho, que eu fui buscar sozinho, e que fui, na tentativa e erro, descobrindo como fazer novamente. Aprender financeiro, aprender contabilidade, entender melhor do jurídico, os riscos que a gente estava tomando, porque, francamente, Fernanda, o engenheiro civil recém-formado não faz a menor ideia dos riscos e responsabilidades jurídicas que ele tem. Essa responsabilidade é muito séria. É igual um médico, é igual um advogado. E hoje eu me cerquei de grandes profissionais ao meu lado. Eu tenho um jurídico que
é um cara que eu não só aprendo muito com ele, aprendi muito com ele, é um cara que eu admiro. E isso é legal de trabalhar. Isso é uma das maiores satisfações que eu tenho na minha vida. Não é só o que eu estou fazendo, é com quem eu estou fazendo. De novo, networking, né? É quem está ao seu lado. Tem um grande guru da administração que chama Jim Collins. E ele escreveu alguns livros que um deles chama Empresas Feitas para Vencer. E ele fala sobre essa capacidade nossa de estar aprendendo e estar cercado com esses grandes profissionais que faz toda a diferença. E, Luca, vamos também falar um pouco sobre seus cases de sucesso, né? Não só as adversidades. Uma consultora, né, quando ela está entregando um patrimônio para o cliente, ela tem em mente que esse cliente, ele fez aquela economia, né, durante a vida inteira dele, ficou juntando, aí ela deu um valor de entrada alto, geralmente gira em torno de mais de 300 mil, por aí, uma casa de alto luxo, o inicial. Depende. A pessoa no pré-obra, né, ela tem, dependendo do tipo de arquitetura que você for ter, você acaba podendo desembolsar em torno de uns 200 mil, 300 mil, fora o terreno, né? Fora o valor do lote. Né? Então, pensando nisso, a minha próxima pergunta é o seguinte: quando você vai conquistar esse cliente, vai convencer ele a fechar com a consultora Világio, qual a importância do marketing nessa hora? O marketing, ele serve para solidificar o que você tem de conhecimento técnico e o que você pode oferecer, né? E ele te traz uma visibilidade que hoje, principalmente por conta da internet, das redes sociais, você tem uma gama muito maior de possibilidades para aparecer em determinados canais. E hoje eu estou com alguns profissionais também muito interessantes, muito bons, para poder me ajudar no meu marketing. Eu confesso que eu não sou a melhor pessoa, né, para criar os meus conteúdos, e eu acabo fazendo um pouco por um próprio incentivo do meu meio, mas eu sou aquela pessoa de fazer, sabe? Eu sou aquele cara que tá sempre fazendo alguma coisa, então às vezes eu tenho dificuldade de parar e me gravar para projetar nesse marketing. Então, essa equipe que a gente tem hoje de tráfego pago, de tráfego orgânico, me auxilia muito. Vira para mim e fala: ó, Luca, parou, agora a gente tem que gravar. Aí me encontra em tal lugar, vamos fazer isso. Te mando aqui o que você quer fazer, mas a gente sempre acaba criando algo mais espontâneo, a gente acaba mesclando um pouco das minhas ideias, do meu sócio, com o pessoal da nossa equipe. Então, o marketing em si é importante para que as nossas ideias possam ser vistas, o nosso jeito de fazer seja visto também. Até porque quem faz de verdade não esconde os erros, tem orgulho deles e sabe que eles é que vão dizer como que a sua metodologia hoje é boa. Porque esse é um dos jeitos mais marcantes da nossa vida, é de aprender com os nossos erros. É claro que você não precisa errar para poder aprender, mas quando eu estou com meus clientes, principalmente quando eu estou captando o cliente, eu falo abertamente as situações que eu vivi, os problemas que eu enfrentei, porque são essas marcas de batalha, né, que fazem você o lutador que você é. E também, Luca, eu fiz essa pergunta porque se você for olhar, né, por exemplo, se a consultora Világio, ela não tiver esse time te ajudando no marketing, como que alguém vai dispor, né, de tirar o dinheiro do banco para te passar e confiando, assim, sem ser indicação que eu falo? Claro. Às vezes um cliente que não te conhece, muitos, através do marketing,
vem e às vezes entende que aquela consultora é uma consultora sólida e de confiança. Porque dependendo da força do seu marketing, pelo menos o falar que já ouviu falar, ela vai falar. Né? E isso, então, é muito importante, você não acha? Por mais que a gente seja uma carreira de engenheiro, Claro. Por isso que eu bato muito na tecla com meus clientes, que não só a gente tem que pensar no bom atendimento, ou então, como você disse, na setorização, né? Por exemplo, financeiro, contabilidade, jurídico, mas também no marketing, porque igual a gente está aqui hoje para humanizar você, humanizar sua empresa. Então, é algo que você não acha que vale a pena, assim, em relação ao cliente que está assistindo, te conhecer melhor, saber as ideias do Luca, saber o quanto que o Luca é inteligente, porque às vezes não tem tempo. Claro. Você não tem esse tempo de mostrar todo esse conhecimento que você falou aqui hoje para ele, e é uma forma dele saber quem é o Luca. Não é? Sem dúvida. E você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Tô falando assim, da gente não olhar apenas para o nosso nicho, porque você mesmo falou que a vida tem vários propósitozinhos, né? Claro. Com relação à engenharia, né? Esse foi um dos seus caminhos. Você acha que você também foi segmentado para alguma outra área ou ainda pensa em ser, né? Eu hoje assumi uma posição comercial dentro da construtora. Eu não comecei como comercial. Eu saí de estagiário para operacional, para engenheiro, para gerente financeiro e administrativo e nessa parte de back office e para depois ir para o comercial. Então essa constante reinvenção da minha personalidade, né, é algo que tem que ser cultivado constantemente. E eu acho que essa capacidade adaptativa que faz quem é um bom profissional de um profissional mediano. O marketing, ele é fundamental para você ser visto e até para chegar o seu cliente até a sua porta. Mas é a sua capacidade técnica. É o seu conhecimento, é a sua capacidade de entender o seu cliente, quais são os problemas dele. Você tem que entender os problemas dele. Tem um psicólogo inglês, chama Neil Rackham. Ele não é que ele desenvolveu, mas ele colocou em parâmetros uma metodologia de vendas para grandes contas, que chama Speed Selling. E ele consegue colocar que a parte mais importante dentro de um processo comercial é a parte de identificação de problemas, tanto os problemas que estão expostos, que estão claros, que a gente fale que o cliente te expõe, quanto aqueles problemas pequenos, que ele não se declara, mas que você seja capaz de trazê-los à tona para você resolver. Porque é aí que está o diferencial do grande comercial. É aquele que é capaz de resolver os problemas daquele cliente. É óbvio que você não vai conseguir resolver a vida dele, né? A gente precisa ter um pouco de humildade para saber reconhecer que você não vai conseguir resolver tudo que é de problema dessa pessoa, mas que você está escutando os problemas dela, entendendo os problemas dela, para poder mostrar com a sua capacidade técnica, com a sua capacidade profissional, para conseguir entregar o produto que ele vai saber, que ele tem a necessidade, que vai resolver o problema dele. Então você acha que o diferencial da consultora Világio não é só as arquiteturas arrojadas, como também vocês saberem ouvir o cliente? Sem sombra de dúvida. O ponto principal da construtora diferencial é o atendimento. É você estar ali com o seu cliente, que se ele chegar numa obra de tênis ou de chinelo, você vai abrir todos os espaços, tirar tudo que está no meio do caminho, o filho dele correndo, você vai carregar a criança no colo. Isso é diferencial, é você fazer sempre a mais. É claro que as coisas têm limites, né? A gente está lidando com uma situação que dentro dessa operação tem muitos riscos, né? A vida, né? Então
precisa-se ter segurança, mas o atendimento, seja final de semana, depois das 6 horas da noite, né? Então, é lógico que você não vai estar ali o tempo inteiro se jogando no limite o tempo todo, porque você vai surtar, você vai estafar. É questão de tempo. Se você não consegue também ter uma rotina razoavelmente organizada, você vai ter um momento que você não vai aguentar mais. Então, você precisa saber reconhecer esses limites, mas ao mesmo tempo você precisa entregar mais. É aquele negócio de você estar sempre entregando um pouco além das expectativas, né? Porque entregar a obra com prazo, custo, qualidade, todo mundo quer entregar isso, né? Apesar da gente saber que fazer o básico hoje bem feito é difícil e é um diferencial também dentro do setor da construção civil, você entregar ainda mais, aí é que está o negócio. Hoje, eu trabalho com meus clientes desde a escolha do lote. Eu trabalho com meus clientes dando consultoria para escolher o lote ideal. Eu faço estudo de viabilidade financeira, orçamento parametrizado com área equivalente, orçamento executivo, com toda a parte de quantitativos, planejamento físico financeiro, planejamento físico atualizado mensalmente. Eu faço reuniões mensalmente ou periódicas de acordo com a agenda do meu cliente. Eu estou acompanhando o processo antes, durante e depois. É um grande relacionamento, porque igual que você falou, você está lidando com o sonho da pessoa. Tem muitas pessoas que economizaram a vida inteira para poder fazer aquele empreendimento, mas a gente precisa entender que no final das contas é um empreendimento e outra, é um investimento. Então você precisa se posicionar, você precisa mostrar para o seu cliente, olha, isso aqui, se você executar na sua casa, provavelmente isso não vai gerar um valor agregado para a sua obra. Ah, mas eu quero, mas é isso, mas a minha avó tinha, tudo bem. Eu só preciso te explicar e te mostrar que isso nem sempre é interessante. É um custo caro e o retorno que você terá nem sempre vai ser financeiro. É literalmente um pouco da sua projeção pessoal dentro daquela casa. E tá tudo bem. Tá tudo certo com isso. Mas como a gente trabalha com um produto caro, as casas que a gente executa não são menos de 1,5 milhão. Então, quando você coloca 1,5 milhão na mão de alguém, você quer entender que esse dinheiro não vai ser torrado, né? Esse dinheiro, teoricamente, é para ter uma valorização, principalmente no mercado imobiliário. Então, a gente sempre coloca fatores para os nossos clientes que são capazes de melhorar a valorização do imóvel deles. Não é só, vou te oferecer 3 opções diferentes da sua obra. Isso eu faço, poxa. Qualquer um faz. Você pegar o projeto de uma pessoa e fazer uma análise minuciosa de todos os projetos juntos, eu não estou falando de compatibilização, eu estou falando real. Uma análise com experiência, uma análise com análise de risco, com problemas, com situações que essa pessoa vai precisar saber no futuro. Por exemplo, quanto que vai ficar esse pé direito acabado? Será que você vai colocar um lustre ali que caia 60, 80 centímetros para baixo? Será que você vai conseguir fazer aquela piscina com borda infinita? Ou vai colocar um aquecimento solar ou vai colocar um trocador de calor? Enfim, várias dessas questões que você vai comentando no decorrer da obra, no pré-obra, você traz um valor agregado muito grande. Essa palavra até é um pouco presunçosa, mas eu salvei um monte de projetos meus que teriam 1 zilhão de imprevistos ou de frustrações para o cliente, justamente por causa dessa metodologia que eu comecei a aplicar de fazer análise de projeto. Ela não extingue a compatibilização, ela é fundamental e eu particularmente acredito que a melhor pessoa para executar uma compatibilização é quem concebe o projeto arquitetônico. Mas eu tenho minha visão também, né? Então eu consigo colocar arquitetônico, elétrico, hidráulico e estrutural junto para poder mostrar como é que vai ficar o empreendimento final. E antes da obra começar, a gente já fez uma análise violenta daquele projeto. E aí o cliente vai olhar aquilo ali
Isso, eu não coloquei nem um centavo no meu bolso ainda, mas é esse o valor que se gera. Você primeiro gera valor para depois receber para ter um retorno. Sim. Você tem que mostrar para o seu cliente a diferença de preço e valor, né? Que Perfeito. É o que você acabou de falar. E, Luca, quais perguntas você geralmente faz para contratar alguém para o seu time? Olha, eu acredito muito em algumas projeções que cada pessoa tem, as próprias tendências dela. Então, tem 2 testes que são interessantes e até um terceiro teste que vale a pena exercer no momento da contratação, que é o MTBI, que é o Myers-Briggs, que tira aquelas entre as 16 personalidades que o Carl Jung criou e parametrizou lá atrás. Isso é interessante para você saber quem que é o seu contratado. Tem o teste DISC e tem o teste de bases motivacionais, que, salvo engano, é de um psicólogo chamado David McKilland. Mas esses 3 testes, eles já fazem um diagnóstico muito bom para saber quem que é a pessoa. E quando eu estou com alguém para poder entrevistar para uma vaga, eu pergunto muito quem é essa pessoa, qual que é a história dela e por que ela quer trabalhar comigo e quais que foram as maiores dificuldades da vida dela dentro e fora de um trabalho. Ao mesmo tempo, eu gosto muito de saber da pessoa qual que é o momento de lazer dela. Por quê? Porque todo mundo numa entrevista de emprego vem armado. Aqui, fala um defeito. Sou perfeccionista demais. Exatamente. A pessoa já vem ensaiada para poder te falar aquelas questões que todo RH faz, né? Então eu gosto de... O que acontece? Quando você começa uma conversa querendo saber da pessoa, ela não antecipa aquilo ali. E aí a guarda baixa. E a pessoa mostra quem ela é de fato. Uma vez eu vi um grande psicanalista falando sobre a capacidade do psicólogo de ver qual que é o assunto que de fato a pessoa está trabalhando dentro da cabeça dela e que está perturbando ela. E é como se fosse um pescador ali do lado de fora, parado, olhando o lago, e aí vê o peixe pular, puf, aí depois vê outro. Então você tem que saber enxergar essas entrelinhas. E você só consegue ver isso quando a pessoa está à vontade, entendeu? Que ela começa a soltar, que ela começa a falar. Então, a sua estratégia é deixar o seu entrevistado mais à vontade, com perguntas mais dia a dia ali, tranquilo, porque aí ele começa a familiarizar, acaba contando alguma coisa ali que ele não, às vezes não ia contar. Entendi. Ótima dica, pessoal. E qual tipo de pessoa não está preparada para trabalhar com você? Quem não quer trabalhar. Quem reclama demais. Quem acha desculpa demais. A gente vive num mundo onde que ninguém quer assumir responsabilidades. Os grandes gestores, eles assumem as responsabilidades que forem, assumem a responsabilidade do time inteiro. São essas as pessoas que eu quero trabalhar. São pessoas que estão a fim de fazer acontecer e que não querem ficar reclamando no ouvido, ou criando problema, ou causando intriga. Esse tipo de gente é extremamente venenosa para qualquer negócio. Então, esse topo de pirâmide que divide a maioria das pessoas que ficam arrumando desculpa, problema, está sempre causando alguma situação ali para poder se livrar da responsabilidade, é quem a gente tem que triar, principalmente naqueles momentos de integração. Eu mesmo faço o primeiro momento de integração com todo mundo que entra na construtora. Fala um pouco dos nossos valores, fala um pouco sobre o que eu estou falando aqui agora, fala um pouco sobre os nossos objetivos e aonde que a gente quer chegar, e falo muito sobre essa capacidade da pessoa de pegar um problema e resolver.
sabe? Aquela pessoa que olha um problema, em vez de ficar reclamando. E, bom, a gente hoje sabe que quem reclama demais provavelmente é mais burro também. É até uma palavra ruim de usar, mas é verdade. Por quê? Porque o seu cérebro, quando ele começa a... Quando ele quer resolver alguma coisa, quando ele se depara com alguma dificuldade, ele tem a opção de se desenvolver para poder criar uma solução ou reclamar e falar que é um problema, criar uma desculpa. Isso para o seu cérebro é uma solução também. Então ele se satisfaz com aquilo. Então esse tipo de gente acaba viciando todo mundo que está ao redor. É aquela famosa maçã podre, né? E acaba estragando todo mundo que está ao seu redor. Então esse tipo de gente tem que cortar rápido. E, Luca, vamos aproveitar que você falou sobre integração, que eu acho muito importante esse ponto aqui no podcast, e a gente falar sobre isso, né, na hora da contratação. Qual a importância você acha que tem na empresa consolidar a cultura? Cultura não é algo que se impõe, Fernanda. A cultura, ela é o que ela é. As pessoas que estão ali e o jeito de trabalhar é o que é a cultura da empresa. Por mais que você coloque aqueles 10 mandamentos lindos na parede, aquela ideia de valores, aqueles princípios morais, se ela serve só para o treinamento inicial do onboarding... O pessoal esquece. Não vale de nada. Não vale de nada. Não vale de nada. Então a gente precisa trabalhar isso constantemente. Não é algo que você chega e fala, olha, tá aqui o manual que você vai usar de uso e manutenção da nossa empresa, tá aqui as suas funções, isso aqui que a gente espera de você e vai lá, ó, beleza. Introjeta a cultura aí. Não é assim. As pessoas, elas são... nós somos sociáveis, né? Então a gente quer mais parecer com o meio. Então você vai precisando criar aquele meio. Você tem que ser o exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. Você sempre tem que ser o exemplo. Podem falar o que for. É óbvio que você precisa ser humano e saber reconhecer que às vezes que você erra, que você falha, que você tomou decisões erradas. Mas você precisa ser visto. Principalmente o líder, ele precisa ser visto como alguém que as pessoas ao redor dele vão admirá-lo e vão seguir o que ele está propondo a se fazer. Então, dou exemplo com isso, porque você não faz nada sem dar o exemplo. Você quer ensinar, você se ensina pelo exemplo. Sim. Tem que partir de você. Se você quer que as pessoas façam alguma coisa, você tem que ser o primeiro a fazer também. Então, o meio que você cria para a cultura parte de você. É uma transferência, uma projeção da sua personalidade, do seu jeito para aquele ambiente. E aí você vai trazendo pessoas que vão contribuir com esse ecossistema empresarial. E quando as pessoas não se adequam, elas acabam saindo. E se elas ficam encostadas, você vai conseguir perceber. Então a cultura, não adianta você querer criar e impô-la. Você tem que vivê-la. E as pessoas que estão ali no meio é que ditarão o que é a cultura do negócio mesmo. E uma empresa forte só sobrevive com cultura forte. Isso, eu te falo que é muito fácil falar, tá? Eu tenho problemas também dentro de casa. E a gente trabalha todo dia para melhorar isso. Eu, meus sócios, estamos constantemente debatendo, discutindo, conversando e melhorando uns aos outros, nos apontando o que vai fazer a nossa cultura ficar mais forte. Isso aí é que é o diferencial.
é reconhecer que essa cultura vai evoluindo, ela vai mutando e ela tem que ir melhorando. Você tem que ter prazer de trabalhar na sua própria empresa, principalmente, né? Que é a maior parte do seu dia. Então você tem que estar com aquela galera energizada. Você tem que mostrar que as pessoas estão ali com o mesmo propósito, né? E eu não me engano, as pessoas vão estar com você só até quando for interessante para elas. Quando não for, elas vão embora. É normal isso daí. Então você como líder, você como dono, tem que fazer aquele negócio ficar interessante para elas. E outra, quem vem por dinheiro, vai por dinheiro também. Então você tem que saber criar um time de verdade. Alguém que esteja ali porque quer estar ali. Mais do que só pelo dinheiro. O dinheiro é importante, claro que é. Você pega a pirâmide de Maslow, se você não passa ali da primeira camada, você está sempre sobrevivendo. Então você tem que criar um ambiente que proporcione as pessoas quererem estar ali, né? É estar com um ambiente agradável, é estar com um ambiente desafiador, é estar com um ambiente que as pessoas aprendam, que você aprenda, que você cresça e as pessoas cresçam com você. E elas têm que querer isso também. Porque uma empresa, ela não tem tempo para esperar alguém resolver mudar de ideia, né? Principalmente um negócio pequeno, um micro e pequeno negócio, médio também, ela não tem tempo para esperar a pessoa querer evoluir, a sair daquele buraco. Então a pessoa tem que querer. As pessoas que estão ao seu redor têm que querer e o líder tem que criar aquele ambiente para isso. Então, você tem que criar esse ambiente de crescimento, você tem que criar um ambiente participativo, um ambiente que as pessoas tenham. E isso eu acredito muito na capacidade das pessoas ganharem uma participação dos lucros da empresa. E isso só vem com o quê? Indicador de desempenho, com cultura, com procedimento, com metodologia. Isso tudo eu falo aqui tranquilamente porque é o que a gente está implantando. Não é algo que eu faço isso há 20 anos. Não, então eu falo tranquilamente que terão falhas no momento de implantação e terão acertos também. E a gente vai corrigindo. Aquele famoso ciclo toyotista do PDCA. De planejar, executar, conferir, analisar e fazer de novo. Ô, Luca, a gente já tá chegando no finalzinho do podcast, então eu vou fazer as perguntas mais rapidinho, tá bom? Claro. Quais são as verdades que as pessoas não costumam dizer e são necessárias para ser um bom líder? Eu acho que a primeira grande verdade é que a vida do líder não é glamurosa. E outra, você é o que mais vai tomar pancada. A gente toma mesmo. Você é o que mais vai apanhar. E o que mais te motivou até hoje? As pessoas. Qual livro você recomendaria? Porra. Qual livro pra que eu recomendaria, né? Eu posso pegar ali alguns campos diferentes. Eu gosto muito, igual que eu falei, do Ryan Holiday. Né? Ele escreveu um livro que chama O Obstáculo é o Caminho, que ensina muito a saber transformar qualquer adversidade em algo que seja valioso para a sua vida. Eu gosto muito de um livro que é uma bíblia da construção civil que chama Real Estate no Brasil. É muito interessante para incorporação modelos de negócio para construção civil. Eu gosto muito do livro do Jim Collins, da Empresas Feitas para Vencer. Eu gosto muito de um cara que chama Luiz Fernando Garcia, que é um mega psicólogo só para donos de negócio, uma das pessoas que eu mais admiro, que eu não tive a oportunidade de falar hoje, mas escreveu vários best-sellers, tem vários grupos dirigidos com mega empresários também. Ele escreveu um livro que chama Pessoas de Resultado, Negócios à Prova do Amanhã, que eu gostei muito também, que eu recomendo para todo empresário. Eu tenho alguns outros livros sobre filosofia, tem alguns outros livros que a gente pode falar do Taleb, por exemplo, que é o Antifrágil. Eu gosto daquele livro que é do Skin in the Game, da Pele em Risco, que vale muito para combater
hoje a gente vive um mundo de aparências, né? Então, combater o charlatanismo, né? E nós sermos verdadeiros, isso traz mais felicidade ao mesmo tempo que traz mais resultado. Se eu for falar de todos os livros que eu gosto, que eu gosto e que eu recomendo, a gente pode fazer mais um episódio aqui só para falar dessas literaturas aqui, porque igual que eu te falei, eu acho que por eu não ter sido um dos alunos mais assíduos, né, dentro do meu colégio, dentro da minha faculdade, eu acho que eu compensei essa minha vida acadêmica com a quantidade de literatura que eu fui consumindo depois. Isso foi um dos melhores hábitos que eu gerei. Foi um dos melhores hábitos que até a Ana, minha esposa, me trouxe e que, hoje eu acho que eu sou um maníaco por livros, né? E que é a minha maior fonte de conhecimento, é o que eu posso mais trazer para as pessoas também. E hoje a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão parando de ler. Sim, as pessoas não estão vendo 5 segundos de um vídeo. Quanto mais terminar um livro. E o que é felicidade para você? Felicidade para mim é estar constantemente crescendo, fazendo mais pelos outros e criando um ambiente melhor, trazendo mais do que tirando. Isso é felicidade. Algum projeto novo pela frente? Tem alguns projetos novos, né? A gente tem a Incorporadora, que é um projeto novo que a gente está há alguns anos criando o nosso Land Bank, que é o banco de terrenos que nós temos, junto com alguns outros parceiros que vão estar à frente dessas incorporações que a gente está para lançar. Eu tenho alguns projetos pessoais que eu faço, tanto de filantropia quanto ambiental, né, que também não deixa de ser filantropia. Tem uma parte que é um parque que eu estou tentando, junto com uma equipe toda, a gente conseguiu o tombamento da área. Então esse é um projeto grande que a gente quer, que a gente briga por ele, que tem uma relevância extremamente significativa dentro das nascentes de Belo Horizonte. Então eu acho que são vários projetos, sabe? E é isso que move a gente, né? Tá sempre buscando. Com novas ideias. Pessoal, então já acompanha o Luca aí no @Luca Bononi, vai passar aqui embaixo, para vocês ficarem por dentro dos novos projetos, hein? E para você, qual a diferença entre ser empresário e empreendedor? Essa pergunta é muito boa. Até porque, ainda bem que eu referenciei ele anteriormente, que é o Nando, que ele foi um dos meus mentores e ele é o único cara no Brasil que tem uma tese que separa o empreendedor do empresário. Nem todo empresário é empreendedor, nem todo empreendedor é empresário. Muita gente confunde e acha que só porque você tem um negócio que você é empreendedor. O empreendedor, por natureza, ele é 3% da população mundial apenas. E essa pessoa tem 50% genética, 50% psique. Foram os fatos da vida, junto com a genética dessa pessoa, com uma atitude inquieta, com uma mãe que jogou uma bomba, uma carga de hormônios dentro da placenta que proporcionaram um pouco dessa ansiedade dentro dessa pessoa. E essa pessoa, você pega um exemplo como Steve Jobs, Elon Musk, pessoas que estão empreendendo, que fazem acontecer, que estão à frente do tempo delas. Esse é o empreendedor por natureza. Esse cara abre 1, 2, 3 negócios, quebra tudo, é uma bomba relógio. Ele pode ser uma fogueira de querosene que acende fogo, mas apaga rapidinho. E se não tiver alguém para ajudar essa pessoa a fazer aqueles negócios darem certo e perdurarem, ele nunca vai dar certo. Então, nem sempre o empreendedor nato, o empreendedor franco, consegue ter um sucesso na vida dela. Então, essa pessoa precisa se tornar mais funcional. Já o empresário é só uma pessoa que tem na atividade dela o empresariar. Eu sou empresário, você é empresária. O empresário, ele tem negócios e muitas vezes ele faz isso bem.
Ele sabe os setores, ele sabe os cargos importantes, ele sabe as áreas funcionais do negócio dele, o que vai fazer as metas funcionarem, e o empreendedor tá ali, abre e fecha negócio, quer montar um negócio novo, tem aquela sede de abrir situações e não tem paciência para ninguém, olha para você e fala, nossa senhora, meu Deus, a pessoa é muito devagar. Isso é normal do empreendedor por natureza. Hoje é interessante que se crie uma conduta empreendedora. A conduta empreendedora é o empreendedor funcional. É essa pessoa que vai conseguir, de fato, transpor essas ideias que estão à frente do tempo delas em realidade e se tornar um empresário de verdade. Esse cara consegue fazer dinheiro. Esse cara consegue fazer diferença. Essa é a diferença. Nem todo mundo é empreendedor. E as pessoas confundem muito com isso, ainda mais que esse jargão está na boca do povo e todo mundo fala que é empreendedor e todo mundo fala que está empreendendo. E não é verdade. Não é verdade. Luca, agora é uma pergunta bem difícil. É seu último dia da Terra hoje. Você tem que deixar 3 verdades no mundo. Não vai deixar nada, nem um livro, nem um filme, suas redes sociais, nada. Não vai deixar nada. Apenas 3 verdades. O que você diria? Número 1, a vida não é justa. Então é importante que a gente consiga desenvolver essa habilidade interna de autoconhecimento, né? A gente vê Sócrates falando, né? Conhece-te a ti mesmo. E você vê Epiteto depois falando da teoria da citadela e de que você só consegue destruir uma cidadela de dentro para fora. Então essa capacidade de você blindar sua mente, entender que o sofrimento psicológico é opcional e o físico talvez não seja, mas que você entenda que a vida não é justa. Tem muita coisa fora do seu controle. Então isso é o número 1. Número 2, você pode aprender com qualquer pessoa. Você pode aprender com qualquer situação. Se você sabe observar que cada situação é uma oportunidade de aprendizado, não quer dizer que aquele problema, aquela situação vai ficar fácil de resolver ou que vai ficar gostosa ali naquele momento. Não, mas você vai conseguir lidar com ela melhor, sem sombra de dúvida. E número 3, seja muito curioso, porque a vida é impermanência, tudo muda, nós não superamos ela, então você tem que estar sempre buscando crescer, sempre buscando melhorar e sempre buscando coisas novas. Luca, agora um bate-bola bem rapidinho, você vai me responder com uma palavra. Só uma palavra? Motivação. Tá, ecossistema intrínseco. Concorrência. Produtiva. Network. Crescimento. Empreender. Inovar. Construir. Legado. Bom, você quer deixar mais alguma coisa aqui pro pessoal de hoje, que a gente já encerrou o podcast? Queria agradecer a essa oportunidade. Eu acho que foi uma troca muito verdadeira. Eu gosto muito de poder falar sobre esses insights de melhoria, porque eu hoje acho que é muito pouco a gente se contentar só com uma posição, né? Você pega aquele conceito do Ikigai, né, sobre todas as faces da vida, né? E que no Japão não existe aposentadoria, né? Você só muda, você só cresce e evolui. Então a vida é mudança, a vida é impermanência, e que todo mundo possa se beneficiar com o que a gente trocou aqui de ideia, de informação, e que a gente possa constantemente estar aprendendo, e eu também, com todo mundo que esteja ao nosso redor.
Luca, quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Pessoal, eu tenho certeza que vocês tiraram vários insights importantes nesse episódio do podcast e sigam o Luca para ter mais informações sobre esses projetos novos e também para acompanhar a consultora Világio, que é de casas de alto padrão e também, pelo que eu entendi, prédio também, né, Luca? Logo mais. Então, fique por dentro e até o próximo episódio. Obrigada!